Minha gente, é o seguinte, dividindo a tela aqui para você, Brasil tem uma das menores inflações do mundo, desde que, o capitão da República assumiu o comando, e as rédeas deste país vilipendiado por quase uma década e meia do governo lulopetismo no Brasil, e que estranhamente o povo brasileiro parece ter sentido saudade, né? É o que eles querem que eu fale para você. O que eles querem que eu fale para você é que o amor venceu. Sim, e o povo estava cansado de sofrer nas mãos, do nosso querido capitão da República. Brasil tem uma das menores inflações do mundo em 2022, mas vem aí o bonde, a gangue da transição, vem aí, a carreta furacão, e eles já começam com o famoso rombo de orçamento. Inclusive o Gilmar Mendes, meu amigo, tem até informação, Gilmar Mendes autoriza o rombo do teto de gastos, É impressionante a maneira, ao qual nós estamos aqui tendo que informar você que o Brasil ele tem governantes que não assumiram ainda, ok? Mas que já estão mandando no Brasil. O Congresso estava truncado com essa questão do orçamento. Não sabe se vota, pastora Ju, não sabe se não vota. Que absurdo liberar esses bilhões e bilhões de reais aí pro Barba. E é perigoso porque ele não vai precisar mais do orçamento. Sabe o que eu vejo? Quando eles percebem que eles não vão conseguir na democracia, no voto, quando a pressão popular começa a surgir efeito, quando começa a ficar feio para eles, quem é que vem? Vem aí um poderoso da toga, E após decisão de Gilmar Mendes sobre o teto de gastos, governo eleito insiste em aprovação da PEC do estouro e estão chamando da PEC do ladrão. Mas antes de mais nada, vamos... Será que o Gilmar Mendes tá se sentindo um pouquinho sozinho, Porque ele tava meio abandonado lá na diplomação também, Na diplomação tem um meme dele lá. O Fiuza falou isso na PAN. E o Moraes também, Agora ele é ali o protagonista de tudo, tá assim com o Lula. Então, eu acho que ele tá sentindo um pouquinho... O Fiuza falou isso na PAN, que eles têm abstinência de fama. Quando a luzinha deles começa a apagar, eles têm que dar um jeito de aparecer. E qual a forma de aparecer? Porque antigamente, as reuniões eram lá em Portugal, o reduto do Gilmar Mendes, agora foi nos Estados Unidos. Então deve estar ficando meio chato para eles, Meio chato, Vamos lá, traz essa informação para nós aqui, pastora Ju. Bom, pessoal, o presidente Bolsonaro compartilhou em seu canal do Telegram o resultado da inflação no Brasil no último ano e de novembro de 2021 a novembro deste ano a inflação despencou de 10,7% para 5,9%. Olha o gráfico aí na tela, que coisa linda. E aí você me diz, como é que o Barba vai pegar o Brasil? Foi você que comentou, que era melhor que tivessem entrado 4 anos atrás, e não pudesse concorrer agora. Pra sair pro agora. Bolsonaro ganhar agora. Quem dera se fosse o Barba consertar o Brasil. Que tivesse pego o vírus Xing Ling, guerra da Ucrânia, crise hídrica. Mas tadinho de nós na mão deles, O que seria de nós? Deus é perfeito. Deus é bom, Coitado. Quem sofreu com tudo isso foi o capitão. Mesmo com tudo isso, entrega o país no azul. Arrebentando a boca do balão. Mas você tem razão, Deus foi bom com a gente. Se a gente tivesse essa turma no comando nessa época que eles, que eles só pensavam em, E é engraçado, se a gente parar... Estaríamos uma hora dessa passando fome, hein? Se a gente parar pra pensar,
Gente, tem um áudio do Barba dizendo assim que o projeto de poder deles não ia ser do dia pra noite, que eles tinham que ter consciência, falando pros discípulos deles que esse projeto comunista, socialista deles, no Brasil, não se concluiria como em outros países, que foi muito rápido o processo. Mas por quê? Porque no Brasil ia demorar até 50 anos. Ou seja, ele chega ali a ruminar, a vir e voltar, faz círculo, mas o que ele quer dizer? Que no Brasil existe uma resistência cristã, que com sabedoria da palavra de Deus resiste aos intentos comunistas. Então, por isso eles não conseguiram implantar o socialismo, o comunismo no Brasil nos 16 anos de poder deles. Então, agora é a hora que a gente precisa estar mais preparado do que nunca, porque graças a Deus despertou o povo. Deus abriu os olhos do povo. Bolsonaro... Por isso estão prendendo pastor. Sim, por quê? Por isso que querem tirar o Pai Nosso da escola. É. E engraçado, né, gente? Com todo respeito aos meus irmãos católicos, tenho absolutamente nada contra os nossos irmãos católicos. Muito pelo contrário, né? O Brasil é considerada a maior nação cristã do mundo, somando católicos e evangélicos que professam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas que papelão do Papa, hein? Do Papa Francisco, nesse último comentário, né, que ele fez aí, né? Falando que o Lula foi vítima de fake news. Que coisa feia, né? Que coisa mas o Lula feia. foi visitar ele. Mas aí, por exemplo, será que se o Papa agendar uma visita pro Brasil, né, o cabeça de ovo vai mandar prender ele? Porque o pastor foi preso porque fala de política, né? E o Papa Francisco também está falando de política. Será que a lei vai valer? Uma desculpa te interromper aí. Não, e é uma grande verdade. Tirando a palavra de Deus das escolas, tirando a palavra de Deus do meio do povo, com certeza a resistência cai. Porque é a Bíblia, é a palavra, são os princípios e preceitos da palavra que resistem tudo, tá? Exatamente. E a informação segue aqui, pastora Juliana. Então a queda inacreditável, né, foi um reflexo da redução do ICMS, o imposto estadual, que os governadores não queriam derrubar, né, mas o Bolsonaro bateu lá, foi até vítima de processo de inquérito lá no Supremo, e também houve uma diminuição de tributos de produtos que incidem diretamente na cesta básica, energia solar, medicamentos e milhares de outros artigos consumidos no país. Enquanto o conservador de saída do Planalto só traz informações positivas, o Barba, que o substituirá, só entrega notícia ruim ao povo brasileiro, como as promessas do fim do teto de gastos e da responsabilidade fiscal, o aumento de 60% no contingente de ministérios, a volta de muitos condenados da justiça para o novo governo, o desarmamento da população e o desencarceramento de presos. Afinal de contas, tem muita gente inocente para colocar atrás das grades, como ele próprio disse, e o Cabral precisa ser solto, o Zé Dirceu não pode ficar na cadeia, o cara lá o governador lá que estava sendo já investigado e que já ia para cadeia também, que foi reeleito lá no Nordeste, também não pode ir para cadeia, porque tem que sobrar cadeia para eles colocarem todos aqueles que são oposição ao comunismo. E aí, o Brasil precisa acordar direito, né? Principalmente aqueles que estão lá no Congresso entrando em 2023, que estão lá para nos representar. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. A gente escolhe governantes. Quem são os governantes? Aqueles que são escolhidos para governar sobre nós. Eu escolhi um presidente para governar sobre mim. Ele não foi eleito, infelizmente. E eu escolho para me representar ali dentro do Congresso os deputados e os senadores. Eu não escolhi senador, eu não escolhi deputado e nem dei a eles autoridade para governar sobre mim. Eu dei a eles uma procuração
para me representar, mas o dono da procuração continua sendo eu. É isso daí. E eu vou cobrar. É isso daí. Eu não tenho vocês como autoridade sobre a minha vida, não. Vocês são meus representantes. A autoridade que eu escolhi para governar foi o Bolsonaro. Ele não ganhou. Vocês vão trabalhar para nós. Vocês vão ser cobrados. E é bom que vocês façam direito, porque o Brasil está despertando, um povo forte está levantando e promessas de Deus para a nação brasileira se cumprirão mesmo diante de tanta perseguição. Porque o que Deus promete, ele cumpre, e existe um povo que está respondendo sim ao chamado de Deus nessa terra.